Good afternoon, everyone. Good afternoon to all you authors. I saw all the articles that were submitted. I'm sure that you hated me for a little while while you were submitting, but I think it's a good way to try to really kind of get people to produce a little bit and baby steps, so that when you have the article to write, you're not doing it with 4 hours at 3 o'clock in the morning. You're actually thinking about it over time. And so I'm really pleased to see so many people progressing in their articles. Today is a little bit of a different day, in the sense that we're not looking at your articles per se today. We're not looking specifically at your articles. We're talking about something beyond journal writing for journals. Every year that we've had this course, so starting in 2017, was the first edition of this course. Every year we've tried to bring something a little extra. The first year we had a panel of seven journal editors who talked about the background, or rather the behind the scenes, or the bastidores of the publishing process. And that was really great. And that video is on the website already. Last year we had people come in to talk about what are called predatory journals, or periódicos predatórios, and also talk about plagiarism. Those videos are also online, and we're going to mention them briefly next week, but we had a whole session on that last year, so that's already been recorded. And then this year, I thought we need to do something about this here, divulgação científica. Earlier this year, foi este ano, né, Shirley, evento da Sabine Righetti. Yeah, so there was an event by a journalist, and she's also a professor from Unicamp, by the name of Sabine Righetti. This was an event that was promoted by CAPA and PRPPG here. And what she was talking about was the importance of getting your word out about your research. So today is really about that. Beyond the article, beyond publishing your article, how can you translate your research for society, to show the general public what your research is about? And as you know, this, and Shirley is going to talk about this too, this has become maybe even especially important these days, when we need to show as a public university how much real good quality research does come from here. As you know, and maybe Shirley will talk about this, over 95% of the research that is produced in Brazil comes from the public university system. And so it'd be nice if we can make the public more aware. And anyway, getting back to Sabine Righetti's talk, one of the things that she brought up was, and this made me really think, was how so many really good researchers, so many really good studies, scientific studies that are produced here in Brazil, don't really reach the general public, simply because those scientists are not trained really on how to make their research more accessible to the general public. And so I thought, this is really, really an important part of the publication process. Beyond creating an impact in a journal to contribute to a journal's impact factor, how do you create your own impact factor as an author? And so before I make the introduction to Shirley Coles, let me just make a quick reminder about next Wednesday. This class will be meeting here again, and next Wednesday is the last day to give feedback to the articles that you've received. And on Wednesday next week, I will give you complete instructions about how to submit your final article, which, don't freak out, it doesn't have to be in the final version, but you have to have a final submission. Also on Gorformative already, there is an activity, there's homework for you to do next week, which is about plagiarism. It's a self-correcting thing. It's just a little quiz for you to take, for you to become aware of the discussion that we'll have next week about how to avoid plagiarism in your articles. All right, so now transitioning now to Shirley Coles. And also I'm going to transition now to a different language. I'm going to go to Portuguese, so you can already begin laughing if you like. This is Então, a nossa convidada hoje é a Shirley Coles,
que é da assessoria de imprensa da SUCOM, da Superintendência de Comunicação e Marketing da UFPR. Ela é jornalista e também faz parte da Agência Escola. Muita gente aqui, eu acho que nem sabe que existe uma Agência Escola e nem sabe o que ela faz. Também tem o Breno, né? E o Luiz, aqui da Agência Escola. E ela vai falar sobre esse tema que eu acabei de explicar, mas no final da fala dela, também a gente vai ter chance uma oportunidade de fazer um bate-papo, respondendo perguntas da plateia aqui e também quem está acompanhando online. Então, palmas for Shirley Coles. Obrigado, Shirley. Obrigada, professor. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Ron pelo convite. É sempre um prazer falar sobre divulgação científica, falar sobre jornalismo, falar sobre ciência, sobre todo esse processo que envolve essa discussão entre pesquisadores, entre jornalistas e a sociedade como um todo. A ideia é que a gente tenha algumas percepções gerais para retomar um pouco o conceito do que é, de fato, a divulgação científica e a comunicação científica e as suas diferenças, o papel de cada uma dessas vertentes, discutir um pouco as problemáticas que a gente enfrenta hoje nesse sentido da comunicação científica e da divulgação científica e apresentar um pouco rotinas produtivas jornalísticas, como é essa relação de jornalistas, da assessoria de comunicação e de imprensa com os veículos de comunicação e também pensar como os pesquisadores, como vocês podem participar de uma maneira mais efetiva, mais eficaz e cada vez mais intensa, que tem a sua importância nesse processo de diálogo. Ao final, vou apresentar alguns produtos da atuação da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica da Universidade Federal do Paraná e também da SUCOM. Deixa eu afastar aqui. Melhorou? Oi? Melhorou o áudio? E, ao final, então, falar um pouco dessa atuação da SUCOM e da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica da UFPR, que iniciou suas atividades no ano passado, justamente pensando a importância e o fortalecimento das pesquisas, da divulgação dessas pesquisas, feitas especialmente na UFPR e nas universidades públicas, para chegar, então, à sociedade como um todo, ultrapassando muitas vezes essa divulgação que acontece apenas entre os pares. O professor Ron já me apresentou, mas eu vou trazer algumas experiências enquanto jornalista de assessoria de comunicação e imprensa. Na assessoria de comunicação, a gente trabalha também estrategicamente pensando produtos em específicos dessa divulgação da ciência na universidade. E a assessoria de imprensa, então, integra essa assessoria, esse leque maior da assessoria de comunicação num relacionamento direto com a imprensa e com os públicos da universidade. A imprensa passa, então, na verdade, é um público, os pesquisadores são outro público, e toda a comunidade acadêmica interna, a universidade é outro público, e a comunidade externa, a sociedade como um todo, é outro público ainda dentro desse relacionamento de assessoria, imprensa e comunicação. Estive também do outro lado, que é o lado onde os jornalistas demandam muitas vezes os conteúdos, as entrevistas, pensam o que pode vir a ser uma notícia dentro dessas produções de conhecimento nas universidades. Então, já estive em redações de veículos de comunicação também demandando a jornalistas de assessoria esse conteúdo, com alguns fechamentos, prazos. Então, vou trazer um pouco também dessa experiência, dessa percepção de dia a dia de redações jornalísticas distintas e também de pesquisa.
Então, para começar, eu trouxe essa relação da comunicação científica e da divulgação científica. Muitas vezes usadas com a mesma finalidade, no entanto, o papel e a finalidade de cada uma dessas vertentes, desses conceitos, é muito distinto. Cada um tem o seu papel dentro dessa questão da produção do conhecimento, da pesquisa, nas universidades, em específico, falando aqui, e cada um, então, com a força, com o fortalecimento desse seu conceito e na sua prática, pode ter um alcance em específico. A ideia é, quando a gente tem uma eficácia nesse sentido de entender a prática da comunicação científica e da divulgação científica, a ideia é que as duas se somem para ter um alcance maior. Em linhas gerais, então, depois a gente vai aprofundando, a comunicação científica, ela se refere muito à comunicação que a gente tem enquanto pesquisadores. Artigos científicos, periódicos científicos de alguma área em específico, que a gente também precisa dessa comunicação científica para mostrar os avanços de determinada área. Às vezes, essa comunicação científica ocorre também em especialistas, mas de outras áreas. A gente fala especialistas porque também tem um certo grau de conhecimento do funcionamento de uma pesquisa, de como se dá a validação científica de determinada área, de determinada temática. Mas pode ser um congresso científico, algum evento científico, por exemplo, que envolve várias áreas. Porém, o público é um público especializado, que tem mais conhecimento sobre o funcionamento da ciência e de pesquisas. É a comunicação entre pares, que a gente chama também. Já a divulgação científica, ela tem um alcance um pouco mais amplo em termos de público. O público-alvo, digamos dessa forma, acaba sendo a sociedade como um todo. E a sociedade como um todo integra também esses pesquisadores de várias áreas, mas especialmente um público que não tem tanto conhecimento dos processos de pesquisa científica, de validação de resultados. Então, a gente acaba tendo uma outra linguagem e outros formatos para alcançar também o público, a sociedade como um todo, nessa questão da divulgação científica. A divulgação científica, então, ela pode acontecer aqui, eu vou falar depois um pouco, dentro do formato de assessoria de comunicação, em especial das universidades públicas, que é o que a gente vem discutindo nesse cenário em que estamos, nesse cenário que a gente vivencia. E a divulgação científica, ela pode também se pautar da comunicação científica, dessas produções de artigos científicos, de capítulos de livros, de teses e dissertações que vocês produzem na universidade. E a ideia, entendendo toda essa inter-relação, porque as duas são totalmente interrelacionadas, que a gente tenha um canal de diálogo mais fortalecido da comunicação científica que vocês, pesquisadores, fazem com a divulgação científica, que acaba sendo feita muito relacionada ao jornalismo científico, envolvendo, então, jornalistas, imprensa e depois um leque maior da assessoria de comunicação. A gente tem também relações públicas, publicitários, equipe de design e outras áreas que integram, então, esse alcance maior de uma comunicação também integrada no sentido de divulgação científica. Trouxe aqui um aspas, então, para a gente direcionar mais o que seria, então, a conceituação da divulgação científica. Ela passa, então, como eu falei, a ter um alcance maior em termos de público, um público mais geral, como o próprio professor Ron falou no início da aula. E a função primordial é democratizar o acesso
à ciência, ao conhecimento científico, à produção de conhecimento que é feito, nesse caso aqui, na universidade pública. Se fala também em estabelecer condições para uma alfabetização científica. Essas condições de alfabetizar o público cientificamente, a gente vai trabalhando com recursos de texto jornalístico, material multimídia, hoje mídias sociais, o audiovisual também que tem uma força. Hoje a gente tem um consumo de imagens muito grande. O YouTube é a segunda rede social mais utilizada no mundo, pelo menos com mais perfis, chegando cada vez mais próximo ao Facebook. Então a gente tem um consumo muito grande de conteúdo audiovisual também nas redes sociais. E a gente acaba fazendo essa tradução das pesquisas que vocês fazem para esse público em geral, entendendo onde esse público circula também nas mídias sociais e levando em consideração os meios ditos tradicionais, como rádio, televisão, impresso, cada vez menor o impresso hoje, a gente está também nesse cenário, mas fazendo uma relação, um diálogo entre todos esses meios. E especialmente aqui também uma outra questão na conceituação da divulgação científica é a questão do debate, incluir a sociedade como um todo nesse debate, porque isso acaba se relacionando muito à questão da percepção pública da ciência. O professor Ron comentou no início da aula também que hoje as universidades públicas são responsáveis por mais de 95% da produção de conhecimento no Brasil. Esse levantamento foi feito por uma pesquisadora a partir de uma solicitação de dados da Clarivate Analytics. E aqui a gente vê, então, nesse levantamento, nesse ranking, a maioria das universidades, então, que fazem essa produção de conhecimento, essa publicação do conhecimento, são, então, das universidades públicas. A Universidade Federal do Paraná aparece ali também logo entre as primeiras. Deixa eu sinalizar aqui. Então, como a gente tem uma produção de conhecimento muito alta nas universidades públicas, a gente acaba sendo também um grande produtor de conteúdo de divulgação científica, um potencial divulgador de divulgação científica. E a ideia é que a gente abra esse canal com vocês, né, como eu comentei, de diálogo, para divulgar ainda mais o conhecimento e a pesquisa desenvolvida nas universidades das mais diversas áreas. Hoje nós somos em 7 jornalistas na assessoria de comunicação e imprensa da UFPR. Não temos um jornalista por setor, são 11 setores, então a gente precisa também trabalhar com um crivo do conteúdo que chega e selecionar o que naquele momento acaba sendo mais relevante, o que está sendo mais divulgado e o que pode vir a interessar a imprensa mais nesse momento. Mas a proposta é que a gente receba mais pesquisas, mais sugestões de pauta das diversas áreas, porque às vezes a gente tem algumas áreas que já têm uma percepção, e até dentro de suas rotinas de produção, essa concepção da importância de enviar sugestões de pauta para a divulgação científica. Mas a proposta é que a gente tenha uma variedade também de pautas e de divulgação científica nas mais diversas áreas, para que a gente mostre também essa diversidade, a abrangência do que é produzido na universidade. Falando, então, um pouco da importância dessa discussão no momento atual que a gente vive, muitos pesquisadores, inclusive antropólogos e sociólogos, dizem que no momento atual a gente vive numa guerra de narrativas, é um problema de narrativas. Então, muitas informações acabam circulando nas mídias sociais, o que acaba fortalecendo um pouco essa questão das fake news. É um canal em que se tem um alcance maior e essa discussão acaba tendo uma abrangência muito rápida, por não ter essa questão de barreiras físicas e ter diversos públicos circulando. E aí entra o nosso papel também de fortalecer a divulgação científica, de desmistificar
essas informações falsas, especialmente num ataque que a gente vem vivenciando às universidades públicas e institutos públicos federais também. Recentemente, até várias, a partir de uma narrativa que veio institucional, várias outras divulgações foram feitas com a hashtag Balbúrdia na universidade pública, mostrando justamente o contrário de uma narrativa institucional que veio no país. E quando a gente fala também dessas narrativas, quando a gente fala da divulgação científica nesse sentido, nós trabalhamos diretamente com a percepção da sociedade, das comunidades em relação à ciência, em relação à tecnologia. Eu trouxe alguns dados de uma outra pesquisa que foi realizada nesse ano, que eu achei bem interessante e curiosa. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, da Comunicação Pública, Ciência e Tecnológica do país, fez uma pesquisa procurando entender, então, qual é a percepção pública, científica e tecnológica no país. Foram entrevistados cerca de 2.000 jovens, e esses jovens, então, manifestaram, fortaleceram esse interesse em buscar saber sobre ciência. A maioria tem, inclusive, mais interesse em ciência e tecnologia. Um dado que apontou aqui, né, o interesse por ciência e tecnologia é maior do que por esportes, comparável com o interesse por religião. E esse público também fortaleceu a ideia de que o governo deveria investir mais em ciência e tecnologia no país, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo público não conseguiu mencionar sequer o nome de um cientista ou de uma instituição de pesquisa. Então, é um dado que acaba nos chamando a atenção nesse sentido da importância de fazermos as nossas pesquisas na universidade chegar de uma maneira mais direcionada também à sociedade como um todo. Quando a gente pensa, então, nessa questão da comunicação científica e da divulgação científica, um dos primeiros pontos a se pensar é o público com o qual nós estamos dialogando. Quando a gente fala, então, em comunicação científica, a gente escreve um artigo com uma linguagem determinada científica, que vocês estão até discutindo muito na disciplina com o professor Ron, que tem toda a sua importância desse processo de reconhecimento na área, questões até de investimento também, de reconhecimento dentro de suas áreas, e o público acaba sendo, então, o especialista, aquele que já tem um conhecimento dessa questão de como funciona o processo de produção científica. Quando a gente fala com esse público, a gente acaba utilizando alguns termos mais técnicos, mais científicos, porque já é algo comum daquela linguagem e daquele entendimento do público em específico. Quando a gente fala em divulgação científica, então, quando a gente dialoga com o público em geral, a gente precisa, até enquanto jornalistas de divulgação científica, a gente faz muito esse exercício de traduzir aquela informação científica, traduzir aquele conteúdo, para que a comunidade como um todo também entenda. Não é nem tão simplificar a ciência, mas não deixar tão robusta a linguagem para que um número maior de pessoas possa ter acesso, democratizar essa informação e tenha uma fluidez nesse processo cognitivo e também de compreensão. Uma primeira dica nesse processo, então, quando a gente faz a divulgação científica, até quando a gente concede alguma entrevista, é pensar para qual público eu estou falando, para qual público eu estou divulgando a minha pesquisa. Uma questão, então, é conhecer os veículos de comunicação. Quando eu concedo uma entrevista para o FPR TV, por exemplo, tem um público que assiste mais
acompanha mais aquele determinado veículo. Quando tem uma revista um pouco mais segmentada, o público acaba naturalmente também sendo um pouco mais específico. Quando é um veículo de circulação maior, Folha de São Paulo, por exemplo, com alguma abrangência maior, a gente acaba dialogando, então, com diferentes perfis de público. E quanto mais a gente conseguir traduzir, então, essa informação, mais eficácia nas práticas e nos processos comunicativos a gente acaba tendo. Então, essa é uma questão, a primeira, se perguntar para qual público eu estou falando, com qual público eu estou dialogando. Algumas questões de rotinas produtivas jornalísticas, como eu comentei no início, a gente recebe muitas sugestões de pauta. Também, às vezes, acaba vindo mais de determinadas áreas que já têm essa questão de integrar nas suas rotinas, mas a gente precisa também pensar o que, de fato, é uma notícia, o que pode vir a ser notícia nos meios de comunicação. Um ponto até para refletir também é sobre o processo de pesquisa, acabar integrando de uma maneira até educativa, a gente pode falar dessa maneira, de pensar que o nosso papel enquanto pesquisador, a nossa pesquisa não termina quando a gente vai fazer a defesa da nossa tese ou da nossa dissertação. Não é ali que termina o ciclo. Claro, tem todo o processo de comunicação científica para congressos, periódicos especializados, e tem também as aberturas que ficam a partir de alguma pesquisa. Mas, muitas vezes, a gente esquece de divulgar para a sociedade, para o público, que é diretamente afetado, diretamente impactado nas mais diversas áreas de conhecimento. Algumas universidades têm trabalhado, já ouvi algumas questões de incluir no momento da banca da dissertação ou da tese um release, que é um material que seria uma tradução da divulgação científica a partir da sua pesquisa. Então, estão sendo feitos alguns movimentos entendendo a importância, especialmente no cenário que a gente vive, como eu pontuei no início, e é algo para a gente pensar também nessas nossas trocas, nessa relação de públicos diversos que a gente tem na universidade, como jornalistas, pesquisadores, aqueles públicos que eu comentei inicialmente. Quando a gente, então, vai sugerir algum conteúdo para jornalistas de veículos de comunicação, enquanto assessores de imprensa e de comunicação, a gente verifica alguns critérios de noticiabilidade. Os critérios de noticiabilidade, eles ocorrem no processo de produção jornalística das mais diversas áreas. Ele faz parte das teorias do jornalismo e da comunicação. Alguns critérios de noticiabilidade gerais dessa área do campo jornalístico, por exemplo, é a questão da novidade. Muitas vezes a gente acaba na assessoria de comunicação sabendo de alguma pesquisa que foi publicada num artigo, por exemplo, em janeiro de 2019, a gente recebe lá no meio do ano. É porque em algum momento o pesquisador ou a pesquisadora acabaram lembrando de divulgar, mas a gente acaba enfraquecendo nesse sentido o critério de noticiabilidade, que é a novidade. Então, é uma questão também de percepção, de nós olharmos naquele momento que a gente recebeu um aceite de uma publicação de um artigo, quais são as informações da minha pesquisa que podem interessar também a sociedade, de que maneira a minha pesquisa impacta a sociedade. Então, se a gente é comunicado, se vocês pesquisadores nos comunicam com antecedência, olha, eu tive um aceite de um artigo, talvez em novembro ou dezembro, vocês recebem essa comunicação, porque depois, vocês mesmo conhecem, tem todo o processo das etapas de produção da divulgação desse periódico em específico.
mais 1 ou 2 meses para aquela publicação ser divulgada de fato. A gente consegue fazer um movimento estratégico, enquanto jornalistas, assessores de comunicação, para pensar, olha, esse conteúdo de tal área a gente pode trabalhar. Eu vou dar um exemplo, depois até trouxe alguns exemplos de divulgações que a gente fez, bactérias que podem auxiliar no cultivo da produção agrícola no país. Então, a gente pode fazer um trabalho estratégico com um veículo, algum programa, Globo Rural, por exemplo. Avisar com antecedência. A gente precisa entender também, enquanto jornalista, e vocês podem ir fazendo esse exercício, das especificidades de cada meio. Nesse caso dessa pesquisa, pode render imagens, já tem imagens lá no campo, tem alguns produtores agrícolas que participaram da pesquisa, que podem mostrar imagens desse processo de diferenciação dessas com o uso das bactérias ou não. Então, a gente consegue trabalhar estrategicamente nesse sentido. Ou fazer alguma comunicação maior para mais meios de comunicação, fazer alguns follows que a gente fala estratégicos depois do envio do release, mas a gente consegue chegar junto na novidade. Então, o jornalista recebe aquele conteúdo, ele vê, não, realmente é uma discussão recente, não ficou velho o material, e a gente pode divulgar nesse momento. Então, esse é um dos critérios de noticiabilidade. Um outro critério de noticiabilidade é a questão da relevância, que é algo muito importante também quando a gente fala não só de comunicação e divulgação científica, mas quando a gente fala da comunicação pública, que é um interesse maior da sociedade, daquilo que a gente está produzindo, daquilo que a gente faz também enquanto pesquisadores. Qual é o impacto na vida das pessoas, na vida numa organização nacional, ou qual é o impacto na nação daquilo que eu estou produzindo aqui na UFPR, na área de humanas, na área no setor de tecnologia, na saúde. Qual é o impacto disso? Qual é a relevância? Por que é importante que as pessoas saibam? De que maneira isso vai mudar algum funcionamento, alguma lógica, alguma compreensão, alguma rotina do dia a dia daquelas pessoas? Então, a relevância acaba sendo outro critério de noticiabilidade. Alguns exemplos ainda de critérios de noticiabilidade são os aspectos de proximidade, que tem relação com abrangência, né? A gente, às vezes, tem alguma pesquisa feita com uma comunidade de Curitiba que pode interessar mais aos veículos de comunicação aqui da cidade, outra que tem parceria internacional ou não, também não precisa ter uma parceria internacional para ter um alcance nacional e internacional, é algo que acaba impactando o maior número de pessoas, aí a gente já acaba fazendo um direcionamento mais estratégico para a divulgação na imprensa nacional, então é um critério também que a gente leva em consideração para ver o que vira notícia, né? Existem ainda outros critérios de noticiabilidade em geral, mas eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar também como ocorrem esses bastidores da própria produção jornalística. Junto aos critérios de noticiabilidade do campo e da área de jornalismo, cada veículo também tem as suas políticas de comunicação, também tem a sua linha editorial, o que afeta a questão do público, para o qual público nós estamos falando, a gente vai fazendo essa relação com a maneira de se comunicar nesse sentido, com a linguagem adotada nesse sentido, e também algumas vertentes, a gente vai conhecendo algumas decisões que acabam afetando, decisões editoriais que acabam afetando numa divulgação ou não, nesse caso, a gente falando de divulgação científica. Quando a gente tem conhecimento
desse funcionamento das rotinas produtivas jornalísticas, de alguns desses critérios de noticiabilidade, enquanto jornalistas, assessores de comunicação, e é um exercício que vocês também podem fazer, a gente fala de um empacotamento do material para um público em específico. Então, a gente trabalha, um exemplo, tem uma premiação... professor Ron, dá o exemplo do professor Ron, foi premiado nos Estados Unidos. Ele teve uma premiação, reconhecimento internacional da pesquisa realizada na UFPR. Ao invés de colocar no título e de passar esse material aos jornalistas dizendo professor da UFPR recebe prêmio na área de escrita nos Estados Unidos. Ao invés de fazer esse título, a gente faz uma inversão para colocar o que é mais relevante no ponto de vista social. Professor Ron implantou um processo aqui no CAPA que acaba afetando toda a produção científica nacional e internacional, que pode ter uma relação direta nas formas de produção de artigos no mundo. Então, a gente inverte a lógica. Ao invés de falar da premiação, a gente fala do que levou o professor Ron a ser premiado, né, na área de saúde. Então, ao invés de falar professor de medicina é premiado na Alemanha, a gente inverte, fala pesquisa sobre antibióticos, novos antibióticos, nova fórmula de antibióticos para câncer. Tem esse impacto social ou é reconhecido internacionalmente, a gente inverte a lógica da divulgação das informações para que atrai a atenção do jornalista e principalmente o nosso público, o público que mais nos interessa, que é a sociedade como um todo, que chegue às nossas famílias, aos nossos amigos, a pessoas de diversas áreas que a gente nem conhece, né? Então, de que maneira essa pesquisa pode me impactar? Então, a gente já vai fazendo esse exercício de trazer as informações mais relevantes do ponto de vista da divulgação científica mesmo. Outra questão que acontece muito, e que a gente tem até algumas reclamações, e a gente entende, porque como a gente trabalha com vários públicos, existe o tempo da pesquisa e existe o tempo da produção jornalística, e existe o tempo da divulgação, o tempo da assessoria de imprensa, e a gente vai intermediando essas relações. Às vezes acontece, Breno e Luiz estão aqui para contribuir nesse sentido, a gente recebe uma ligação, 14h, para uma entrevista ao vivo na rádio, uma determinada rádio local, para falar sobre um assunto que está repercutindo no país, a queimada na Amazônia, por exemplo. A gente tem 1 hora para buscar esse pesquisador, essa pesquisadora, para preparar esse pesquisador e essa pesquisadora. Alguns já têm mais familiaridade com entrevistas, outros não. Alguns estão em aula, outros estão fazendo alguma análise de sua pesquisa, outros estão escrevendo um artigo científico, outros estão escrevendo algum projeto novo, pensando na articulação de programas de pós-graduação, nas diversas atividades dentro dessa realidade da universidade que vocês conhecem bem. Enquanto isso, do outro lado, na rotina de produção jornalística, o jornalista está atrás de fontes, precisa, o programa vai entrar ao ar às 3h30, entre 3 e 3h30 é o deadline, e a gente corre, então, contra o tempo e busca essa compreensão também dos pesquisadores nesse sentido, para que a gente possa atender a esse jornalista. Claro, eu estou falando de um prazo em específico, e essa questão do deadline curto, normalmente tem a ver com o critério de noticiabilidade da novidade, porque é algo que está repercutindo no momento, então eu preciso de um especialista no momento. Se alguém tiver alguma pesquisa na universidade, por exemplo, né, que eu trouxe esse ponto das queimadas na Amazônia, pode vir a ser interessante também naquele momento, é algo que a gente coloca também do ponto de vista estratégico para fortalecer essa relação social com a ciência.
Daí a gente liga para alguns pesquisadores, já aconteceu comigo, precisava de uma... Muitas vezes também acontece, por exemplo, no fim do dia, que tem sido mais comum, as TVs, as redações jornalísticas de TV, já fecham a pauta, fazem todo o processo de produção, de ver fonte, ver temática, direcionamento, aprofundamento, até umas 7 horas do dia anterior para o jornal do próximo dia, no meio-dia. Então, é de um dia para o outro. Às vezes, a gente faz o agendamento do fim do dia para a manhã seguinte. Mas, então, como eu vinha dizendo, já aconteceu comigo, alguns pesquisadores, quando eu fiz esse contato, falaram, não, eu preciso de pelo menos uma semana de antecedência para colocar na minha agenda esse processo de agendamento de entrevista. Só que o jornalista tem um veículo, o programa para fechar, tem o tempo do telejornal, o tempo do programa de rádio, ou até quando a gente fala em digital, tem aquele momento que precisa daquela publicação naquele momento para ganhar força também, articulação com os públicos, com os leitores, com os internautas. E aí a gente tenta outras entrevistas, a gente explica para os pesquisadores, às vezes a gente acaba não conseguindo, às vezes, Breno e Luiz, a gente negocia com os jornalistas, olha, a gente tem um pesquisador que pode falar amanhã à tarde, caberia para o seu jornal, para o programa de rádio da tarde? Caberia, então a gente articula. Não posso me deslocar até o estúdio, porque o pesquisador tem esse tempo entre a aula e entre a análise da pesquisa à tarde, um procedimento metodológico. Então, a gente negocia. Olha, não tem esse tempo de deslocamento, vai ao todo, ainda com a entrevista, levar 2 horas. Se for por telefone, ao vivo, pode ser? Pode. Então, a gente faz todo esse meio campo, toda essa mediação também dos processos de produção jornalística. E, às vezes, acontece mesmo de precisar, em 2 horas, 1 hora, resolver. Às vezes, a gente consegue, às vezes, acaba não conseguindo. Às vezes, a temática também surge um pouco aberta, Quero uma entrevista sobre meio ambiente, mas qual a vertente do meio ambiente? Quero uma entrevista sobre... Agora a gente está com atendimento de ansiolíticos e antidepressivos. Quero falar sobre ansiolíticos e antidepressivos, mas o que exatamente? Então, às vezes demora para chegar em alguma fonte em específico, porque não tem muito afinamento da pauta, da solicitação. A gente vai fazendo esse exercício, e quanto mais contatos que a gente tiver de vocês, se eu souber ali, tiver um mailing maior e mais qualificado com as temáticas que vocês pesquisam, acaba sendo mais fácil, Se vocês nos demandam também as sugestões de pauta, a gente vai aumentando o nosso banco de fontes. Edição após a entrevista. O que acontece, às vezes não, é sempre. Toda entrevista passa, toda matéria passa por um processo de edição. Então, tem a pesquisa prévia à entrevista, é um reconhecimento daquela temática, um aprofundamento daquela temática para qualificar as perguntas, nesse caso, aos pesquisadores. Depois acontece a entrevista, 1 ou mais entrevistas, busca-se dados com algumas instituições. A gente também trabalha muito nessa relação de opinião com dados, e daí fazendo essa questão jornalística também de mostrar o impacto social daquela temática, daquela pesquisa. Mas depois, por exemplo... a Cali, A Cali vai conceder uma entrevista para uma matéria, um portal, por exemplo. Não tem os caracteres muito bem definido o espaço, a entrevista tem que entender, traduzir, todo o processo vai levar 1 hora. Mas nem tudo aquilo que a Cali falar vai ser utilizado no texto final. Eu digo muito, até para os meninos, para o Luiz e para o Breno, essa questão de... é importante a gente perguntar para ter mais conhecimento e depois até mais segurança na hora de escrever um texto, e não utilizar todas as informações acaba sendo natural, porque a gente precisa sintetizar
atrair a leitura e ter uma objetividade também nesse processo da divulgação científica. Então, para a TV, normalmente, a entrevista é um pouco mais curta, mas quanto mais concisão, clareza e objetividade na entrevista, mais fácil a edição depois. Então, se acontecer com vocês, talvez já tenha acontecido de não colocarem exatamente tudo aquilo que foi falado, é um processo natural de edição do conteúdo jornalístico. Uma outra questão que às vezes acontece, a fonte não revisa o material do jornalista, porque é como se fosse não, é algo, é uma autoria daquele ou daquela jornalista, é um produto que eu produzi, que vai com a minha autoria, né, um direito meu de ter aquela produção, mas na assessoria de comunicação e de imprensa, a gente divulga, a gente passa para os pesquisadores, porque a gente trabalha numa intermediação, numa mediação dos públicos. Então, eu faço uma entrevista. Como que é o seu nome? Seu. Faço uma entrevista com o Nicolas. Falar qual área você pesquisa, Nicolas? Legal. Música também faz parte uma das áreas da agência escola também de atuação. Então, eu faço uma entrevista com o Nicolas para falar sobre a pesquisa dele de música e emoção. Eu explico, sempre é importante esse direcionamento também. Olha, Nicolas, nós vamos divulgar no portal FPR e depois fazer o encaminhamento para a imprensa. Daí o Nicolas me fala, não, mas você poderia segurar a divulgação até semana que vem? Eu vou participar de um congresso internacional nessa semana e não vou conseguir atender a imprensa. Isso é importante, porque não adianta a gente enviar um release e depois o pesquisador não está, ou a pesquisadora não estão disponíveis para a entrevista. Então, esse diálogo é bem importante. A gente produz o material, envia ao Nicolas, o Nicolas revisa todo o material que a gente fez na assessoria de comunicação e depois passa à imprensa. Se tiver alguma sinalização, olha, esse termo aqui é um pouco técnico, a tradução ficou simplificada demais, não é exatamente isso. Então, a gente consegue ajustar para encaminhar para a imprensa. O que a gente não consegue é pedir para a RPC, por exemplo, olha, a gente pode ver o vídeo antes de vocês divulgarem para ver se está tudo certo. Não, não dá, porque o tempo de produção normalmente é curto e é um material que é de autoria deles. Então, depois a gente não tem mais essa possibilidade de revisar algum material antes da divulgação. Por isso, é muito importante a clareza, a objetividade e a disponibilidade de tirar todas as dúvidas dos jornalistas no próprio processo de entrevista. Outro ponto muito importante dentro dessa questão toda de públicos, divulgação científica e rotinas produtivas jornalísticas é o relacionamento com a imprensa. Ter o mínimo de respeito, cordialidade em todo o processo, os jornalistas percebem, né, quando você está aberto, poxa, a gente enviou o release, o Nicolas está aberto para falar sobre aquela pesquisa, já pensaram, vamos imaginar que desagradável, a gente envia um release e depois o pesquisador ou a pesquisadora não querem conceder entrevista. Então, ter também essa abertura em todo o processo de relacionamento com a imprensa. E a gente, então, faz essa mediação lá na assessoria. E aí, curioso, porque os jornalistas, eles, quando ligam, Breno e Luiz também já passaram por isso, eles ligam e falam assim, eu gostaria de ver um outro nome. Qual que é o seu nome? Isso. Júlia? De qual área, Júlia? Júlia, da Botânica. Então, eles ligam sobre uma entrevista, né, da área de Botânica. Olha, Sheila, eu entrevistei a Júlia, pesquisadora desse departamento, desse setor. Ela foi muito atenciosa, ela me explicou, ela entendeu a importância de traduzir aquele termo. Tem como ser com ela? Então, eles marcam as pessoas, a gente já tenta fazer esse direcionamento, porque o jornalista, às vezes, pede. Claro que a gente tenta também buscar um número maior de pesquisadores para ter mais vozes nesse processo, e por isso a importância dessa discussão, dessa fala que a gente está fazendo aqui, para que a gente tenha mais contatos e mais áreas também
fazendo essas sugestões. Então, o relacionamento com a imprensa, entendendo esses dois lados, né, da pesquisa, da ciência e o tempo da produção jornalística, tentando buscar soluções nesse processo, estando aberto. Olha, fiquei com mais uma dúvida, você pode me esclarecer, por favor? Claro, é isso, isso. Então, manter um relacionamento saudável, né, que tem essa conexão, nesse canal de diálogo aberto entre imprensa e pesquisadores, e lá na assessoria de comunicação, então, é muito importante que vocês saibam até que existe uma equipe de jornalistas, de assessores de comunicação e de imprensa, que podem auxiliar vocês nesse sentido. Às vezes tem situações até um pouco delicadas, complicadas, a gente vai buscando esclarecer aos jornalistas o processo. Por exemplo, ano passado, talvez até esteja aqui alguém do departamento também, que a orientando do pesquisador fez contato depois, que foi uma jornalista que pediu para entrevistar um professor para falar sobre a pesquisa que descobriu a cura do câncer, né? E ela falou desse jeito, já estava com a pauta alinhada desse jeito. Ele falou, opa, não é a cura do câncer, peraí, eu desenvolvi um sistema que pode ajudar a analisar algumas relações, esse processo, enfim. E aí a gente conversou com o pesquisador, conversou com o jornalista, explicou. Foi uma situação um pouco delicada, porque houve distorção de informações. Ela disse que viu em algum blog que comentou dessa forma. E, no fim, então, a gente conseguiu esclarecer o processo e entendemos, inclusive, relevante que se desse, né, que se concedesse a entrevista para que fosse esclarecido, né, esclarecida essa questão, esclarecido todo esse processo. Aqui eu só destaquei um aspas que realmente, como diz o próprio nome, né, relevância, relevante, é um valor notícia, um critério de noticiabilidade muito importante, que tem muita relação nesse empacotamento das informações para trazer o impacto social das pesquisas. E aqui, então, fala sobre essa preocupação da imprensa, dos meios de comunicação, em informar o público dos acontecimentos que são importantes, porque tem um impacto direto sobre a vida das pessoas, né? Algum acontecimento, algum processo que tem uma incidência ou impacto sobre pessoas, um país ou sobre a nação. Quando se fala, então, agora direcionando um pouco o aspecto das entrevistas, um exercício que a gente faz quando é entrevistado e até quando direciona pesquisadores para conceder entrevista, é pensar nas possíveis perguntas que devem ser feitas. Por isso é tão importante que a gente saiba o direcionamento daquela matéria, de alguma abordagem em específico do veículo, e em relação à sua pesquisa também. Às vezes tem questões, tem detalhes que surgem de alguma questão muito técnica do procedimento metodológico e que pode não interessar. Então, a gente pensa nas perguntas, possíveis perguntas, claro que depois podem vir a surgir outras, há outros aprofundamentos, mas é interessante pensar nesse sentido, o que o jornalista, a jornalista pode vir a me perguntar, de que maneira o impacto, acontece o impacto social, ou pode ser o impacto social da minha pesquisa. Como o tempo normalmente é curto, né, quanto mais objetivo, não divagar muito sobre as informações, detalhes muito técnicos, quanto mais objetivo e mais claro, mais eficaz também o processo comunicativo, a prática comunicativa, para chegar depois na sociedade como um todo, e a gente acaba otimizando esse processo da produção jornalística, auxilia na edição, e tem acaba abrindo esses canais e até fortalecendo os canais de diálogo nesse relacionamento com a imprensa. Evitar termos técnicos,
Não que não possam ser usados, porque muitas vezes é importante, às vezes é um termo, é alguma conceituação nova que se fez durante todo o processo, mas o que acontece, então, na rotina jornalística, no processo de produção da notícia, a gente traduz esses termos técnicos. Então, a gente coloca o termo e fala ali entre vírgulas, explica, ou em alguma frase posterior, o que significa aquele termo. Diferente da comunicação científica, que muitas vezes a gente acaba, nos próprios títulos, trazendo esses termos mais técnicos, porque os pares já entendem. Então, só um exemplo também, eu passei por uma situação que não foi nem má vontade dos pesquisadores, foi só um processo de estar tão habituado a ter uma comunicação científica e não falar tanto de divulgação científica, que eu fiz uma pergunta adicional sobre um termo. Eu perguntei aos pesquisadores, vocês poderiam, por favor, explicar um pouquinho melhor esse termo, porque depois, na produção do texto, eu preciso traduzir o que é, em específico, essa questão técnica. Aí eles falaram, não se preocupe, não precisa. Os pesquisadores da nossa área, os pares entendem. Se você colocar essa palavra, eles já vão entender. Aí que eu expliquei, não, então... A proposta é justamente a contrária, que a gente tem um alcance maior. Esse veículo de comunicação ele não tem um público só de especialistas dessa área, tem um público que, às vezes, é um pouquinho mais leigo nessa questão da ciência. Então, eu expliquei todo o processo e os pesquisadores, então, me responderam a pergunta do que seria esse termo. Mas a gente acaba evitando ou fazendo esse processo de tradução, que está relacionada à questão de esclarecer as dúvidas, ter uma abertura. Às vezes pode acontecer de o jornalista chegar, escrever o seu texto, ou editar o conteúdo jornalístico, audiovisual, ou de rádio, enfim, dos mais diversos meios. E o editor, que revisa aquele conteúdo, que vai guiar que vai orientar também nesse sentido, ou o próprio jornalista, na hora de escrever, pode perceber que talvez seria importante, interessante aprofundar um pouquinho mais um termo em específico, algo em específico daquela pesquisa. Então, é importante ter essa abertura e esclarecer todas as dúvidas eventuais, até que podem surgir após o momento da entrevista que foi agendada, que teve todo esse processo de mediação entre os públicos. Destacar sempre os principais resultados ou descobertas das pesquisas, os diferenciais a outras pesquisas daquela área, porque daí a gente fala do critério de noticiabilidade da novidade, é algo novo que pode vir a interessar jornalistas e também a sociedade como um todo, né? E sempre esse destaque para o impacto social do estudo, como pode afetar a vida das pessoas, mudar alguns hábitos, algumas rotinas, alguns rituais que se tinha, que podem sofrer algum processo de alteração. Vou tomar uma água rapidinho. O release, então, é um empacotamento de material, que a gente fala empacotamento de material para imprensa, para que a gente consiga um processo comunicativo mais eficaz depois para chegar na sociedade como um todo. Então, a gente verifica critérios de noticiabilidade e a gente pensa, já relacionando a outro tópico aqui, as especificidades de cada meio. Como eu até citei um exemplo, uma TV precisa de imagens também, não é só a pessoa falando. Claro, tem programas de entrevista, mas uma reportagem televisiva precisa também de imagens de apoio, é uma outra linguagem do texto, por exemplo, digital, que daí a gente tem possibilidades de trabalhar multimídia também. Então, a gente pensa nas especificidades de cada meio
pensa no público daqueles veículos de comunicação, como eu comentei antes, se a gente tem um trabalho estratégico também de não sobrecarregar, até tem relação com outro tópico de envios estratégicos, de não encher as caixas de e-mails de jornalistas, porque chegam muitos e-mails. Eu lembro quando trabalhava em redação, era uma média de 300 a 500, às vezes variava, né? 300 a 500 e-mails por dia. Naquela época ainda não era tão utilizada, faz alguns anos, né? Não era tão utilizada a possibilidade de WhatsApp. Hoje a gente tem também algum envio que acontece esporadicamente, algum contato mais direto com jornalistas pelas mídias sociais. Então, a gente verifica quais são os conteúdos interessantes para trabalhar naquele momento, né? O que está repercutindo em Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo, quais pesquisas da universidade estão sendo realizadas que podem ser interessantes nesse sentido. Então, de novo, quanto mais a gente conhecer, enquanto assessores de comunicação e de imprensa da universidade, do que vocês produzem, mais fácil também para ter essa eficácia da divulgação científica, abrangência e diversidade de áreas nesse processo. E nesse material também de envio do release, desse texto estratégico, para sugerir alguma pauta, a gente trabalha com recursos, né? Pode ser galeria de imagens, às vezes é um processo de uma determinada área que pode ser transformada numa ilustração. Então, a gente tem a equipe lá também do marketing que auxilia nesse processo, faz alguma ilustração de como aconteceu essa descoberta, infográfico, quando tem muitos números ou dados interessantes, o infográfico também é um recurso interessante nesse processo de tradução da informação para a sociedade, e texto, outros recursos em geral. Algumas dicas até de perguntas. Estudantes de jornalismo, eu vi às vezes que eles fazem uns exercícios também na hora de produzir esse texto. São 6 perguntas básicas que a gente se faz quando tem acesso a algum conteúdo. Aqui a gente está falando de divulgação científica, então a pesquisa, né? Quando a gente vai escrever ou produzir algum material, que é o que, quem, onde, quando, como e por quê. As perguntas não acontecem necessariamente nessa ordem no momento das entrevistas e nem só dessa forma enxuta. São algumas questões norteadoras, por exemplo, quando a gente vai falar sobre alguma pesquisa nossa, alguma produção de conhecimento científico. O que exatamente está sendo pesquisado? Quem está pesquisando? Existe alguma outra parceria de departamentos, de laboratórios, de instituições? Onde acontece essa pesquisa? É com participantes apenas de Curitiba? Quando tem esses sujeitos envolvidos? É do Paraná, é do Brasil? De diferentes regiões do país? Quando foi realizada essa pesquisa, né? Qual foi o período da pesquisa? Porque daí também interessa o momento, o contexto histórico, né? O que acontecia naquele momento, como lá no início a gente viu esse aspecto das narrativas, como foi realizada essa pesquisa, e aí tem muita relação com os procedimentos metodológicos, quais procedimentos foram adotados, como esses dados foram alcançados. Aí a gente trabalha também na questão da validação dos dados científicos e por quê, qual a importância, qual é o impacto social, como isso vai afetar as pessoas dos vários segmentos, das várias áreas sociais. Eu coloquei aqui um detalhamento dessas perguntas em específico, até pode ajudar vocês a pensar nas próprias pesquisas que vocês estão desenvolvendo. É um roteiro de perguntas que às vezes acaba sendo uma base, e a partir do conteúdo que a gente recebe, das sugestões de pauta de pesquisa, a gente vai detalhando alguma questão
em específico, algum processo metodológico que seria interessante aprofundar um pouco mais para explicar como foi alcançado esse resultado. Ao invés de falar só das descobertas, às vezes a gente faz alguma relação direta com hábitos das pessoas e como isso pode afetar aquele determinado hábito. Quando a gente fala em muitos dados, números, utiliza, então, os recursos de infográfico ou faz alguma comparação. É um exercício também de técnica jornalística, um número muito alto, a gente coloca o número que representa, daí depois coloca que representa 2 campos de futebol, por exemplo. Então, acaba fazendo um exercício e uma facilidade ali também, já para visualizar aquela informação, aquele conteúdo e aquele número, aquele dado em específico. Então, as perguntas: quem realizou o estudo, onde, qual é o principal objetivo da pesquisa, qual é o impacto social desse estudo, quais são, então, as contribuições sociais, quais são as principais descobertas, os diferenciais em relação a outros estudos da área, e quais foram, então, os procedimentos metodológicos, como esses resultados foram alcançados. Aqui eu trouxe alguns exemplos de como acontece esse processo de produção jornalística lá na assessoria de comunicação da UFPR. É um exemplo, eu não coloquei toda a notícia, só para que vocês visualizem mais o título e o desdobramento, mas um print aqui para facilitar essa visualização. Então, a gente soube de uma pesquisa realizada que possibilita a redução de tempo de espera em filas cirúrgicas do SUS. Então, a gente já trouxe isso, porque acaba sendo a questão da relevância, da novidade, né, do critério de noticiabilidade da novidade. Tinha recém defendido o mestrado, essa pesquisadora, e enviamos, então, para a imprensa. Aí eu trouxe alguns exemplos só de repercussão na imprensa, de diferentes meios para a gente visualizar. Esse aqui, então, foi da Band News, ela concedeu entrevista, e foi bem naquele período que eu comentei. A gente enviou o release, o veículo de comunicação, a jornalista se interessou logo na sequência, considerou critérios de noticiabilidade, provavelmente, ligou por volta de 2 horas, ela gostaria ainda que aquela entrevista entrasse para o mesmo dia na rádio, que tem um programa às 17 horas. Então, a pesquisadora entendeu, articulamos a agenda dela, concedeu entrevista gravada, entrou no mesmo dia 5, no ar, no programa da rádio, Band News, e também entrou no portal com os áudios, fazendo uma articulação da questão das especificidades do meio, que nesse caso é digital, né? Aqui também uma outra inversão daquela lógica de empacotamento, de organização de informações. A gente recebeu uma sugestão de pauta de pesquisadores dizendo que foram premiados nos Estados Unidos. Invertemos, eu coloquei aqui essa informação que é relevante, não é que a gente não vai falar, a gente só organiza de outra maneira também para chamar a atenção, né? Eu coloquei aqui na linha de apoio, que a gente fala do título que guia, chama atenção para a linha fina, ou linha de apoio que a gente chama, com outras informações relevantes. Aí a gente trabalha com algumas estratégias, questões técnicas de chamar a atenção, daí eu descrevi aqui um pouco como é essa escola que é mais sustentável e que tem um impacto direto, pode ser construída, essa tecnologia inédita, ela pode ser utilizada numa escola construída em Piraquara. Então, os pesquisadores já tinham sido contatados por uma empresa, a indústria interessada nesse processo, e é algo que tem um impacto direto, é uma tecnologia nova, tem mais sustentabilidade, fala de conforto, impacta a sociedade como um todo, e também tem o critério de noticiabilidade, que é a proximidade aqui na região de Curitiba. Então, também foi uma notícia que interessou bastante,
repercutiu bastante na imprensa. Aqui eu trouxe só um exemplo, daí é outro meio, é o Caderno House da Gazeta do Povo. Eles trabalharam, então, no título Cientistas Brasileiros criam tecnologia inédita para conforto térmico e são premiados nos Estados Unidos. Então, foi a maneira que eles conduziram, falando aqui da UFPR, também já na linha de apoio, conduzindo esse conteúdo e organizando a relevância das informações. Essa foi outra que repercutiu bastante, eu até citei em algum momento da fala, novas bactérias desenvolvidas pelo UFPR devem diminuir o uso de fertilizantes nitrogenados e aumentar a produtividade agrícola no Brasil. Quando a gente recebeu essa sugestão de pauta, foi a partir do gabinete que teve assinatura de um contrato com a Associação Nacional de Produtores de Inoculantes. A gente poderia fazer só um registro, dizer que foi assinado o contrato com a associação que vai implantar esse processo. Seria algo mais curto como um registro, mas a gente percebeu que tinha outro aspecto de relevância e de novidade nesse processo que pode impactar diretamente a sociedade. Invertemos, então, a informação, trazendo o título nesse sentido, sem deixar de falar com a parceria da Associação Nacional de Inoculantes, que também é muito importante durante todo esse processo da aplicabilidade da pesquisa também, né? E a gente citou, então, aqui, mas já comecei o texto falando direto de questões que a gente consome, porque as novas bactérias podem me impactar, mesmo eu não sendo uma produtora agrícola, porque eu posso consumir o milho, o trigo, o arroz, a cana-de-açúcar e outras plantas cultivadas no Brasil devem ter um crescimento mais saudável. E aí a gente vai atraindo atenção e detalhando, então, estrategicamente, com algumas técnicas jornalísticas que a gente usa de frases mais curtas, não repete muitas palavras, busca algumas técnicas para dar essa fluidez na informação. Então, aqui só outro exemplo de veículo que ficou interessado na entrevista. Como era para a TV, a jornalista me perguntou, a produtora lá do programa Negócios da Terra, da Rede Massa, ela me perguntou se tinha algum personagem, em TV trabalha também bastante, não só em TV, mas muitas vezes no audiovisual, com personagens para relacionar a pesquisa. Ela me perguntou se tinha algum produtor que pudesse falar sobre esse impacto. Fiz contato com o professor, ele sugeriu fonte, a gente fez alguns caminhos também de contato com a Associação Nacional de Inoculantes para conseguir personagens. Então, eles fizeram uma matéria aqui de 2 minutos e 44, mas que tem uma abrangência interessante, é outro público também que consome essa mídia, que tem relação com esse veículo de comunicação. Contaram a história do personagem, da pessoa que pode se beneficiar com essas bactérias, depois foram ao laboratório conversar com os professores, os coordenadores da pesquisa, e também os estudantes envolvidos. E uma última aqui, professores e estudantes de graduação desenvolvem equipamento que mapeia riscos nas rotas de ciclistas. Então, é algo também que acaba envolvendo diretamente a sociedade, nesse caso em específico dos ciclistas, mas trabalha muito com o aspecto da poluição também. Eu trouxe também esse exemplo para ilustrar que a gente tem, aqui a gente está falando enquanto pesquisadores de mestrado, doutorado, de pós-graduação, mas a gente trabalha também com a divulgação científica da graduação e de todas as vertentes de pesquisa da universidade, muitos projetos de extensão também, que foi desse caso. Aqui foi uma entrada ao vivo na RPC TV, os pesquisadores, o coordenador, professor André, fez uma entrada ao vivo, então, no programa Meio-Dia da RPC, falando sobre essa questão dos aplicativos das rotas para ciclistas, e aí eles linkaram com o trânsito, que é algo que impacta a vida de muito mais pessoas, né, a vida de todos nós. Aí, só para ilustrar a maneira que eles empacotaram o conteúdo,
qual a solução para o trânsito das nossas cidades. Estudantes da UFPR desenvolvem aplicativo para monitorar riscos. Então, são maneiras, e teve muita visibilidade, porque teve chamada no início do jornal, depois eles entraram ao vivo, daí chamaram de novo, acompanharam uma rota. O repórter, nesse caso, vivenciou a própria pesquisa, né? Então, mostrando esse impacto direto social. Agora eu vou falar um pouco da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica da UFPR, da qual eu também faço parte. O Breno e Luiz são bolsistas de jornalismo que atuam conosco na assessoria de comunicação, mas a gente tem bolsistas de diferentes áreas e nos diferentes meios da própria universidade. A Agência Escola, então, ela trabalha muito nesse fortalecimento da divulgação científica e cultural e trabalha com 3 eixos principais, que é a questão da formação desses jornalistas, publicitários, relações públicas, estudantes profissionais de design, de música, que trabalham conjuntamente numa comunicação integrada das áreas de comunicação e, consequentemente, a gente tem um fortalecimento do processo e também um alcance maior dessa divulgação científica. Trabalhamos com a experimentação, onde os estudantes de graduação e pós dessas áreas atuam dentro da SUCOM, e a Agência Escola, então, ela tem relação, ela está diretamente relacionada, a SUCOM é como o espaço dessa experimentação no dia a dia, e relacionado, então, com o SACOD, Setor de Artes, Comunicação e Design, e a FUNPAR, dentro, então, da estrutura da UFPR. E o terceiro eixo da Agência Escola é a inovação tecnológica, que a gente trabalha também com novos produtos, questões de organização e gestão da informação, pensando nesse cenário também tecnológico que a gente vivencia. A gente tem a integração na Agência Escola de estudantes, professores e profissionais. Então, são profissionais que têm relação com esses cursos, estudantes e professores de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, design, música, artes visuais, comunicação institucional, tecnologia e desenvolvimentos de sistemas. Então, a gente faz uma articulação de profissionais, de estudantes e de docentes nesse processo do fortalecimento e pensar estratégias também de divulgação científica e cultural na universidade. Alguns produtos eu vou apresentar para vocês, né, como até o professor Ron comentou no início da aula, talvez muitos de vocês nem sabiam que tem essa Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. E é interessante que a gente abra, então, também esse canal e fortaleça esse canal de diálogo para receber mais sugestões. Vou apresentar alguns produtos. Talvez vocês sejam contatados para conceder entrevista para esses produtos, ou já tenham participado, ou possam até vir a sugerir alguma divulgação científica ou cultural para esses produtos. Quando a gente recebe, então, a sugestão, a gente faz esse olhar de acordo com os critérios de noticiabilidade, um empacotamento de cada meio também que a gente tem na UFPR, em parceria com a SUCOM, e acaba direcionando, então, essas entrevistas de acordo com o produto, que pode explorar melhor a pesquisa de música, por exemplo, ou na área ali de botânica da Júlia, nesse momento, nesse contexto. O primeiro é o Fala Cientista, é um podcast que aborda, vi que algumas pessoas já conheceram, que abordam a questão da divulgação, podcasts que abordam a questão da divulgação científica de uma maneira um pouquinho mais leve, descontraída, um bate-papo com jornalistas, e ele é divulgado quinzenalmente em redes sociais da Agência Escola, do SACOD, da UFPR, da própria UFPR TV e em outras plataformas, como o próprio Spotify. O UFPR na Sua Vida é um programa audiovisual que retrata, como o próprio nome diz,
Os impactos das ações, principalmente aqui pesquisas e programas de extensão também, que impactam diretamente a vida das pessoas. A periodicidade é quinzenal, divulgação também em redes sociais, canal do YouTube e também na própria UFPR TV. Primeira Pesquisa é um programa também em parceria com a UFPR TV, que tem uma periodicidade mensal. O Luiz trabalhou muito na Primeira Pesquisa já, né, Luiz? Já divulgou algumas pesquisas, principalmente de iniciação científica. O nome do produto desse programa remete a esse início na pesquisa científica e a divulgação também na grade da programação do UFPR TV e redes sociais. O Recorte Final, outro produto audiovisual que retrata documentários produzidos por estudantes na universidade. Então, é um bate-papo, uma entrevista com as pessoas, né, os pesquisadores que produziram documentários. Quinzenal a periodicidade, programação da UFPR TV, o canal de divulgação, também no YouTube, redes sociais, Agência Escola, Sacode e as outras. Volume UFPR é um programa de rádio em parceria com a UniFM, acontece todas as sextas, ao vivo, às 16h30, e é uma entrevista também descontraída e, ao mesmo tempo, informativa sobre ações, pesquisas, programas de extensão da universidade. Canal de divulgação UniFM, redes sociais. O Ostra é um evento de exibição de videoarte, seguido com um bate-papo com artistas. Acontece mensalmente e esses vídeos também são divulgados na UFPR TV e também nas redes sociais. As mesmas. Agência Escola, Sacode, UFPR TV. Posts em defesa da universidade foi um produto, uma ação da Agência Escola que surgiu nesse momento em que a gente vivenciou, principalmente a partir de maio, a questão dos cortes de verbas. E então a gente fez um crivo, uma análise junto com a equipe, principalmente de relações públicas, das informações que já são divulgadas pela universidade, nos canais da universidade, mas que podem ser trabalhados de uma maneira bem direcionada, com algumas ilustrações, imagens, para valorizar ainda mais aquela informação. Então, são dados retirados de divulgações que a gente já tinha feito também, mas trabalhados intencionalmente para chamar mais atenção, reforçando o impacto da atuação da universidade pública na vida também das pessoas. Então, só um exemplo aqui de questões de mais de 2.800 transplantes de medula óssea, a questão da cultura, mobilidade sustentável, a previsão do tempo vem da UFPR. Então, são várias áreas em que a universidade pública afeta, impacta diretamente a vida das pessoas. Periodicidade quinzenal, ainda acontece essa divulgação, nas redes sociais da Agência Escola, Sacode, UFPR TV e também um compartilhamento via WhatsApp. Algumas parcerias ainda com a UFPR TV, são programas em específico de ciência e cultura, que é o Entese, Estado da Arte, Ciência, e o Som e Prosa, que tem parceria também com a TV Unesp.